Olá, povo! Voltei mais um dia para compartilhar o devocional com vocês também. E hoje falar de algo muito importante, que é sobre a nossa atenção, né? Onde colocamos o nosso tempo, a nossa atenção. E é um assunto muito importante nos tempos que estamos vivendo, já que existem milhões e milhões de distrações, muitas formas de tirar o nosso foco, né? E hoje a palavra, ela fala sobre Hebreus 12, 2, né? Que diz assim: todos os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, é sobre colocar os nossos olhos na pessoa certa, colocar os nossos olhos e a nossa atenção naquilo que realmente vale a pena hoje em dia, ocupar esse lugar, né? Então, o devocional hoje veio para falar sobre como finalizar da melhor forma possível, né? Como viver aqui, caminhar aqui e ter um final da melhor forma possível, né? E uma das partes mais importantes de uma corrida é manter os olhos na linha de chegada. Se por acaso você olhar para os outros concorrentes, isso pode arruinar o seu foco, fazendo com que você cometa um erro. Então, manter o foco é fundamental e isso não é diferente na nossa caminhada com Cristo, né? O escritor da carta aos Hebreus usa essa maneira de falar sobre nossa vida espiritual. O escritor encoraja seus leitores a manter os olhos fixos em Jesus enquanto estão na corrida da vida. Quando mantemos os olhos fixos em Jesus e nos nossos pensamentos focados nele, somos lembrados de seu grande amor e bondade. Manter os nossos olhos fixos em Jesus nos ajuda a não desanimar. Em meio às lutas, provações e tudo o que a gente vem vivendo nesses últimos tempos, perseguições. Claro, a gente está num país que, graças a Deus, ainda é possível falar de Jesus, compartilhar a palavra, ter a Bíblia em casa, poder meditar nela e ter esse momento de comunhão sem nenhuma pressão externa a ponto de nos preocuparmos com nossa própria vida em relação a isso. Então, a gente aproveitar isso, né? E focar no Senhor. Quando tiramos os olhos de Jesus, podemos perder o foco do que realmente importa. Podemos ficar fixados nas prioridades do mundo ao nosso redor, em vez da missão de Deus. Também podemos perder o senso de valor e dignidade se perdemos de vista o amor que Deus tem por nós, o amor de Deus, né? Uma das razões pelas quais o autor encoraja seus leitores a focarem seus olhos em Jesus é porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Se ele é o autor e consumador da nossa fé, não temos como nos mantermos na fé e com fé distante dele, sem focar nele. Mas também é ele quem continua a nos santificar nossos corações e fortalecer a nossa fé diariamente. Jesus suportou a dor da cruz e com alegria, porque manteve os olhos na linha de chegada, sentando-se em um lugar de autoridade ao lado de Deus Pai e alcançando a salvação por seus seguidores. Nós agora experimentamos o benefício da salvação por causa de sua perseverança. Então, Jesus suportou tudo o que ele suportou porque ele sabia o propósito. Ele sabia o porquê e mais de saber o propósito, ele saberia aonde aquilo iria levar ele e levar todos os filhos. Nós, hoje, podendo ser salvos por meio do seu sacrifício. Então, ele focou naquilo que realmente importava. Não na dor, não no sacrifício. Ele teve momentos de angústia, mas ele perseverou.
né? Como diz aqui a palavra, ele continuou, ele pediu ao Pai, mas ele sabia o caminho que ele precisava seguir. E ele não abandonou, não nos abandonou, porque não abandonar a cruz é não nos abandonar, né? Porque ele sabia que dependeria daquele momento, daquela entrega, para que todos nós pudéssemos ser salvos. O exemplo de Jesus nos permite participar da corrida da vida com perseverança e foco, porque ele disse que poderíamos fazer coisas maiores do que ele fez. Então, caminhando com o seu espírito, podemos também suportar. Também podemos participar da corrida com perseverança, né? Então, portanto, se você estiver cansado e querendo desistir, reserve um tempo para orar e pensar em Jesus, que deu tudo por você. Ele deixou o céu, deixou a glória, deixou a presença do Pai, deixou tudo para viver aquilo que ele precisava viver aqui, o propósito de vir aqui e nos salvar. Então, tira um tempo para orar e pensar sobre tudo que Jesus fez. Peça a Deus perseverança para que você possa continuar a crescer em fé e finalizar a corrida da melhor maneira, pensando que a corrida ela é constante, né? Enquanto estivermos aqui, nós estaremos caminhando rumo a um lugar, e esse lugar será a vida eterna na presença de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, que cada dia, né? O Senhor diz que cada dia Ele renova os nossos ânimos, diz a sua palavra. E então que cada dia a gente possa iniciá-lo como o início da corrida, a partida da corrida, né? Que todo o cansaço, o desânimo do dia anterior, da tua vida, de tudo aquilo que você viveu, porque em Isaías também diz, né? Deixando-me as coisas que se foram para trás. Então todo dia é um dia novo, porque Deus em Isaías diz pra gente deixar as coisas que vivemos para trás, mas também em Mateus diz pra gente não se preocupar com o amanhã. Então nem viver o passado, nem viver o futuro, mas é viver cada dia, né? Então cada dia que o Senhor nos dá, Ele nos dá com renovo, e é como se fosse a partida dessa corrida. Bora, vamos perseverar. Tem dias que são muito ruins, a gente sabe que tem dias que são muito difíceis, que parece que o inimigo tá focado só na gente, naquele processo, sabe? E que é complicado, mas aí a gente precisa ir aos pés do Senhor, né? Uma das coisas que o Senhor me ensinou muito esse ano é sobre dependência dEle, né? E confiar nele, porque compartilhando um pouquinho da minha vida, alguns anos atrás eu era, em nome de Jesus, uma pessoa muito ansiosa, eu vivia no futuro, né? E passei por tratamento psicológico, psiquiatra também, tomando remédios fortes, porque a minha mente não para, minha mente não parava, né? Minha mente estava sempre funcionando, só que a gente precisa lutar contra isso. A nossa luta é contra os nossos pensamentos, contra aquilo que sentimos, né? Tanto que o Senhor tem me ensinado sobre isso, a ser mais dependente do Senhor. Eu não consigo carregar o mundo sozinha. Quem carregou o mundo foi Jesus na cruz. E então eu preciso ir até Ele, porque Ele sabe como fazer e quando fazer da melhor forma possível. Eu não consigo carregar. Eu tenho a minha responsabilidade, com certeza. Quando Ele pede pra gente fazer algo, que a gente faça isso que Ele está nos pedindo, porque se Ele está nos pedindo é em amor, e saber que aquilo vai nos beneficiar de alguma forma, mesmo que doa. Mas quando a gente não tem controle, a gente não tem tá passando por situações muito difíceis, a gente ir até Ele e dizer: Senhor, não consigo, sabe? Isso tem feito uma diferença enorme na minha caminhada com Jesus, nessa corrida que é a vida, né? E tem feito ficar mais em paz. Sabe aquela paz que tá tudo um caos, mas que a gente sente paz ainda assim no meio de todo
turbilhão, assim. Então esse ano o Senhor tem me mostrado isso cada vez mais, a depender dele, a entregar a ele, sabe? Como Davi mesmo falou, né? Se conversar consigo mesmo também, com seus próprios sentimentos e pensamentos, quando eu tô muito angustiada, fazer que nem Davi. Porque te abates, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou cuidada, eu tenho Deus que me guarda, me protege, né? Falar com seus sentimentos. Quando eu tô com a minha mente num turbilhão, porque sim, é uma luta diária. Eu melhorei muito, graças a Deus, assim, o Senhor já tocou muito na minha forma de pensar, né? Porque Romanos pede isso, Romanos 12:2 diz, né? Renovai a sua mente, não se conformeis com este mundo. Então, quando meu pensamento tá num turbilhão, assim, eu peço, Senhor, não tô conseguindo parar de pensar. Eu tô pensando em tanta coisa ao mesmo tempo, e isso é ansiedade, porque eu já tô tentando resolver coisas que eu ainda não é o momento de resolver. Geralmente é isso. E o Senhor, no seu amor, tem demonstrado que é sobre isso, é sobre fixar os nossos olhos no Senhor. Quando os nossos sentimentos estão num turbilhão, ou quando os nossos pensamentos não querem parar, foca no Senhor. É porque a gente está focando demais nas coisas terrenas. Então, que a gente venha colocar os nossos olhos fixos no Senhor, sabendo que é Ele quem carrega o mundo, não somos nós. E que possamos confiar e perseverar nele mesmo em meio à dor, ao caos. E Ele tem cuidado de nós. Quando confiamos nele, Ele cuida, né? A palavra de Mateus também fala, né? Que colocar primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. E isso não quer dizer somente de coisas materiais, né? Como dinheiro ou qualquer coisa que a gente venha a estar precisando materialmente, mas também mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Quando focamos na palavra do Senhor, em orar, em jejuar, colocando as coisas do Senhor acima do que estamos passando aqui na terra, do que estamos sentindo aqui na terra, do que estamos passando aqui na terra, Ele proveu o resto. Ele proveu a paz que está nos faltando, Ele provê a tranquilidade, a sabedoria para aquele momento. Então, que o Senhor continue nos dando esse discernimento do Espírito e sabedoria para lidar nessas situações, e que a gente então venha perseverar nessa corrida da vida, focando no Senhor, focando em Jesus, sabendo que a nossa recompensa também está guardada lá no céu, junto com Ele. Tá bom? Espero que essa palavra tenha ajudado você como tem me ajudado. Esse ano, muitas vezes eu tive que desfocar para focar novamente no Senhor. E que a partir de hoje o Senhor toque o seu coração, a sua mente, para que você olhe para Jesus, independente das circunstâncias em que você está passando, porque Ele é perito em mudar circunstâncias, não há nada impossível para Ele, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.